Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast 2222. Meu nome é Tânia Martins. Meu nome é Luísa Paes. E hoje vamos falar da cultura em Portugal e temos uma convidada muito especial. Muito. Sabes que horas são? Que horas são? 22 e 22. 22 e 22, então? Está na hora do podcast. Pois é. E agora? Então, agora vamos começar, não é? Ok, vamos começar. Bora lá. Ok, muito boa noite novamente, estamos de volta e hoje vamos falar da cultura em Portugal. E como vocês viram na apresentação, temos uma convidada muito especial, é uma atriz, uma excelente atriz portuguesa e também vem contar um pouco da sua experiência e da sua história e mais à frente já ficarão a saber um bocadinho mais dela, não é? Exatamente. Se calhar agora faríamos um convite às pessoas antes de começarmos aqui o nosso podcast e a falar do conteúdo. Queres fazer tu? Sim. Subscrevam o nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações. Não se esqueçam que assim conseguem receber mais rapidamente as notificações e receber logo em primeira mão os nossos vídeos, as nossas atualizações, tudo o que nós partilharmos, nós vamos ficar logo disponível para vocês. Exatamente, portanto, sigam aqui nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Spotify, também a versão áudio do podcast. E claro, aqui no YouTube têm que subscrever e carregar no sininho, como a Luísa disse, porque senão não vão ter acesso aqui aos nossos conteúdos e aos nossos podcasts todinhos. E estamos no 8º episódio. 8º episódio. Atenção, exatamente. porque a primeira temporada está a terminar e tem sido um podcast de uma temporada fantástica, com muito conteúdo diverso e muito rico, com muitos convidados e convidadas. Portanto, aproveitem que ainda não viu os episódios para trás, também para se inteirar tudo o resto. Aconselho a irem também ver, não é? Exatamente, temos lá muito conteúdo, muitas informações, muita partilha interessante, não se esqueçam de ver. Sim, senhora. Ok, então vamos falar sobre a cultura em Portugal, o seu estado, um pouco daquilo que é a nossa ligação à cultura. Eu posso começar por mim, se calhar falar da minha ligação com a cultura, que é algo que eu adoro, admiro e acho que é fundamental a qualquer ser humano. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de ler, de ver filmes, de assistir a séries, de ouvir música. Eu não vivo sem música, não sei vocês, mas eu prefiro 1000 vezes ouvir música até do que ver televisão. Eu sou uma pessoa muito viciada em música, adoro todo o tipo de música, todo o estilo de música, dependendo aqui do mood, do dia e do momento, não é? Não sei se tu és assim, mas olha, eu sou. E pronto, e portanto eu sou uma pessoa muito ligada, sempre muito ligada à arte e à cultura. Gosto muito de escultura, gosto muito de quadros, de pintura, adoro todo o tipo de arte e todo o tipo de cultura. Às vezes não vou tanto, por exemplo, ao teatro como gostaria, e nós já vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. É um pouco falta de tempo. Mas também não é só, às vezes são prioridades que acabamos por dar a algumas áreas que se calhar nós gostamos mais ou menos, e realmente o pouco tempo que sobra do nosso dia-a-dia nós acabamos por priorizar para outras áreas. E de facto gosto de teatro, gosto de ir ao cinema, gosto também não vou tanto quando gostaria, em relação também aos preços dos bilhetes também não são assim tão baratos quanto isso, é um facto, mas gosto de vez em quando gosto de ir ao cinema. E é isso, portanto, eu acho que, e acima de tudo, ler. Temos aqui alguns exemplos, alguns livros, e também aqui um DVDzinho antigo, mas de um filme que caracteriza um bocadinho aquilo que é algumas áreas da cultura. São várias, não é só ler e vídeos, mas é um pouco uma característica de algumas áreas, não é? Mas gosto muito de ler, eu sempre li desde criança, sempre tive uma história, sempre fui ensinada a ler e a gostar de ler, e de facto eu sempre gostei muito, e pronto, e acho que ler é fundamental e é ótimo para o desenvolvimento do ser humano, não é? E para o crescimento intelectual do ser humano. Portanto, é isto. Portanto, a minha ligação à cultura basicamente é essa. Não sou atriz, não sou cantora, não faço filmes, nada disso, não sou pintora, não sou escultora, mas como consumidora acho fundamental a cultura, não é? A presença da cultura na nossa vida. Não achas? Acho muito importante. Não só para nós termos mais informação, adquirirmos mais cultura, aprendemos muita coisa com a cultura, com todas as pessoas com quem
nos deparamos a fazer cultura com tudo o que nos aparece. E eu também tenho uma ligação muito grande à cultura, não só à arte de representar, à arte da música, a cultura em termos num todo, porque desde criança que sempre estive muito ligada a tudo o que é música, teatro principalmente, desde criança mesmo na escola primária já fazia teatros, que foi muito, muito bom, adorava fazer teatros. Nós tínhamos uma ligação muito grande em Cascais, na escola primária, porque a nossa professora conhecia os encenadores, um dos encenadores que era fantástico, o Rui, e fazíamos teatro com ele, fazíamos sempre peças de teatro, em sempre, todas as várias ocasiões, durante o ano inteiro, fazíamos muitas vezes teatro, desde pequenina, acho que desde os 6 anos, Muito importante, que não é? comecei na escola. Fundamental. E não só, e depois tínhamos também a parte da música, aprendíamos alguns instrumentos, como a flauta, que toda a gente aprende, não é? Claro. Antigamente na escola primária toda a gente aprendia flauta. Acho que ainda e hoje em dia no ainda quinto se e no mantém. sexto ano também. Acho Sim. que ainda hoje ainda se aprende. Na altura, Sim. sim, e mesmo agora também. instrumento mais Era os simples, se sininhos, calhar. e depois Os havia triângulos, não é? aqueles De triângulos, aprender os sininhos para tocar sininho. E depois, pronto, quem quisesse podia continuar na escola de música, tinham a aprender outras coisas, como tu aprendeste, não é? Sim, é verdade, eu não referia, também agora estava-me a lembrar. A minha única ligação a nível de arte e cultura foi música. Estudei 3 anos de guitarra clássica e sempre gostei muito de tocar alguns instrumentos, percussão, mas sou mais autodidata. A nível de estudo mesmo, estudo só mesmo guitarra clássica durante 3 anos. Pronto, temos aqui uma artista, afinal. Ela de vez em quando toca cá em casa, pensa o quê? Toca, é verdade, toca. Mas estou tão enferrujada que eu toco durante umas horas e depois ando 3 ou 4 dias com calos nos dedos, mesmo. É para vocês verem. A pessoa está enferrujada, mas olha, dá para divertir, eu gosto muito, não é? Acho que é muito bom, sabe bem. Mas pronto, e então a minha ligação foi mesmo desde muito pequenina, portanto, nós tínhamos o Teatro Gil Vicente em Cascais, que era um teatro fantástico e ainda continua a ser. Escola, não é? Foi uma grande escola de teatro para muita gente, havia muitas teatro de revista, que era fantástico. Mirita Casimiro é lá também, não é? É no Estoril. É no Estoril. Também, sim, pois. sim. É um teatro bastante conceituado e com o Avilés, não é? Portanto, o grande Carlos Avilés, que fundou o Teatro Mirita Casimiro e tem lá saído também da Escola de Teatro de Cascais também muitos artistas, como nós vemos aí, morangos e assim, novelas também, portuguesas. Portanto, tem saído muitos artistas. Exato. Na altura, nós tínhamos então na escola primária o teatro, tínhamos a música e fazíamos sempre teatros. Mas também os meus pais adoravam música e adoravam ir ouvir refados, por exemplo, o grande sítio em Cascais, o Arreda, que foi um dos sítios emblemáticos para muita gente que começou no fado. Nós ouvimos lá muita gente. O Alfredo Marceneiro cantou lá, a Amália cantou lá, portanto foi uma grande casa de fados na altura, isto nos anos 70. E pronto, e havia sempre concertos em Cascais, como até agora ainda existe, não é? O EDP Cool Jazz faz em Cascais. E ali na zona faz muitos concertos. Divulga-se muito a cultura. Muito a cultura e começaram lá muitas bandas portuguesas começaram também em Cascais e havia sempre música e cultura, não só. A grande Paula Rego, que fez lá o seu museu também de arte, a Casa da Música, e não só, e depois enverdei por uma área também que me deu mais ainda conhecimento, porque eu entrei para a arte e design no 10º ano e fiz arte e design até ao 12º ano, portanto. A ligação à cultura aqui é muito próxima também, na área das artes, não é? Bastante próxima, portanto eu conheci muita cultura nessa altura, criei muitos laços com a cultura, Relacionada com a arte, não é? Exatamente, e visitei muitas escolas de arte, muitas universidades, muitas escolas onde se aprendia a pintar, a fazer escultura, a fazer muitas coisas. E tive acesso também a ver muitas peças de teatro também. Nós fazíamos muita coisa, o nosso professor era fantástico, levava-nos a conhecer muita coisa em termos de cultura, não só a parte de arte e design, mas como peças de teatro, música, todas as áreas, todas as áreas. E foi muito importante. Portanto, a minha ligação com a música foi mesmo desde muito pequenina, porque eu ia com o meu pai ver música, ia ouvir fados, mesmo pequenina eles deixavam entrar ali sorrateiramente, escondidinha, que ninguém via, mesmo música, mesmo nos bares, e ia sempre com ele
desde pequenina e foi muito, muito importante a minha ligação com a música e com o teatro, principalmente o teatro em Cascais, que havia sempre muitos teatros e foi muito, muito bom. E saíram de lá também muita gente também conceituada. Ok. Muito boa, bom. Portanto temos aqui também uma boa ligação. E eu penso que a maior parte da nossa geração e mais para a frente teve acesso ainda assim a alguma cultura. Não sei se todas as pessoas, mas eu penso que havia alguma valorização ainda entre, por exemplo, na escola nós tínhamos os trabalhos manuais, a educação visual, a música, a disciplina da música. Ainda assim havia escolas que tinham o teatro, por exemplo, a minha não tinha obviamente uma ligação direta ao teatro. Nós fazíamos peças de teatro na escola e por exemplo a apresentação por exemplo, de encerramento do primeiro ciclo ou segundo ciclo, ou por exemplo a gala de finalistas, havia assim umas peçazinhas de teatro que se fazia. O Alto da Barca do Inferno, por exemplo, fizemos. Eu fiz no básico. Participámos na Feira Medieval aqui do Barreiro, numa Feira Medieval que houve também, no qual tínhamos que representar os maias, etc. Portanto, havia assim uma série de passagens pela área da representação na escola e assim. Mas é muito giro porque acaba por, eu acho, acaba por que as crianças e os jovens, a partir daí, comecem a ver onde é que gostam mais de se inserir, não é? E o que é que se identificam mais, e até mesmo como artistas, às vezes é por aí que se começa, não é? E que, olha, afinal, é isto que eu gosto muito de fazer, e a partir daí os jovens e as crianças acabam por seguir essa área e esse rumo, porque veio da escola, não é? Veio da influência da escola. Por acaso não é nada a ver, não é a minha área, eu gosto muito, eu sou consumidora e adoro a arte e cultura, mas sinceramente, pronto, a minha área mais é desporto. É uma cultura do corpo, para tratar o corpo e da saúde. É uma arte. Também é uma arte. E pronto, basicamente eu acho que é isto. Está apresentada aqui a nossa conexão à cultura. Se calhar falaríamos agora do estado da cultura em Portugal. Sim. Não sei, que acho que eu falo aqui um bocadinho, na minha opinião, como é que está a cultura, na minha opinião, em Portugal. E aquilo que eu encontrei como dados de estudos que têm-se vindo a fazer em relação a isso. Se calhar eu posso começar aqui a falar um pouco daquilo que é a minha opinião sobre o estado da cultura em Portugal, também os dados que eu encontrei em pesquisa e alguns estudos que têm sido feitos em relação à ligação das pessoas à cultura, não é? Da sociedade portuguesa à cultura. E pronto, portanto, eu acho que a cultura tem passado por momentos atribulados, alguns momentos, não é? Em certas alturas mais atribuladas que outras. Tivemos uma pandemia também agora há pouco tempo e foi global, foi para o mundo inteiro. A crise na cultura, enfim, foi enorme, afetou muitas pessoas pelo mundo inteiro. Tiveram que se parar projetos, tiveram que se adiar projetos, acabaram por se cancelar outros. Muito investimento perdido, outro, enfim, adiado, e acabaram por também adiar aquilo que era o retorno de alguns investimentos feitos. Enfim, portanto, houve assim uma crise grande nesta fase e tem passado por várias crises aqui a cultura, não só por esta situação da pandemia, mas também muitas vezes pelas mudanças dos governos de alguns países que têm mais, enfim, que demonstram mais ou menos interesse conforme aquilo que é os partidos e quem toma posse nos países, não é? Portanto, isso tem-se visto também, é uma problemática que tem-se visto, porque, por exemplo, em Portugal houve fases em que se acabaram com os Ministérios da Cultura, em que passou-se... Como é que é possível, não é? Exatamente, houve uma crise muito grande nesse sentido, em que se manteve uma Secretaria de Estado da Cultura para dizer que não se acabava totalmente com a cultura, mas ainda assim, nessa altura houve um grande desinvestimento. Depois houve mudanças, depois voltou-se a criar, como existe neste momento, o Ministério da Cultura, onde houve novamente um retorno no investimento. Estamos longe ainda daquilo que é a realidade, daquilo que seria o ideal em Portugal para a cultura, não é? Em geral. Mas isto é geral, eu acho que também tem a ver com todas as áreas, não é só na cultura, mas hoje em específico vamos falar da cultura. Eu acho que ainda falta muita coisa por fazer, não é? Portanto, aumentar os investimentos, eu acho que é geral, aumentar os investimentos na cultura acima de tudo, o apoio aos artistas, aos artistas e profissionais que trabalham, não é só quem está, obviamente aparece, por exemplo, nos filmes ou nos músicos, não, em todos os profissionais, que monta eventos, que também passou aqui
por causa da pandemia, uma crise enorme, porque ficou sem trabalho estes 2 anos porque não havia eventos. Exatamente. Porque não havia eventos, existem exatamente, sonoplastia, tudo. Portanto, que criam os eventos para que os artistas possam atuar lá. Ficaram sem emprego durante este tempo e dependem muito daquilo que fazem para ganhar o seu. Portanto, daí a crise que eu estava a falar há pouco, mas acima de tudo o apoio que é necessário, não só para essas pessoas nestes momentos de crise, mas também em todos os momentos, para que as pessoas possam, inclusive, dedicar-se só a aquilo que fazem, aquilo que gostam de fazer e que são boas naquilo que fazem, não é? Portanto, eu acho que o apoio aos artistas e profissionais ainda está longe daquilo que devia ser feito, porque eu conheço e existem muitos profissionais que têm que trabalhar, têm outros empregos para poderem se sustentar, porque não conseguem viver em Portugal só da cultura. E quando falo em cultura, falo em representação, falo em música. Há muitos bons artistas, músicos que não conseguem se ingrar em Portugal, que têm que ir para fora trabalhar. Quem fala em escritores, todas as áreas da cultura, tudo, portanto, que engloba a cultura e passa por, tem fases difíceis, e realmente estes profissionais são muitos deles ao abandono, porque não têm apoio. Pronto, e realmente é triste. Há certas áreas que serem discriminadas e as pessoas passarem uma vida inteira a estudar e a lutarem por um sonho e não serem recompensadas por isso. Eu gostava também de ler aqui, eu encontrei aqui um estudo que o público, encontrei aqui, reproduziu, não é? Escreveu um artigo, ele é de julho de 2022, e que revela que a grande maioria dos portugueses, 75% dos portugueses, considera que o Estado deveria investir mais em cultura. Portanto, era aquilo que eu estava a falar. Portanto, 75% dos portugueses concorda connosco e que deveria haver mais investimento na cultura. Portanto, isto tem a ver com um estudo que foi criado de uma consultora que é a Metrics, que foi realizado para a plataforma Gerador, que foi divulgado também no mês de julho de 2022, portanto, do ano passado. Ou seja, portanto, os inquiridos que concordam com isto, mas que tinham um nível de escolaridade superior, a percentagem chega até aos 81%. Ou seja, todas aquelas pessoas que tinham um curso superior também foram interrogadas para esta questão da necessidade do investimento na cultura, e mais de 80% das pessoas concluiu que sim, que falta investimento na cultura. Ou seja, foi feito para a plataforma independente do jornalismo, cultura e educação, Gerador. Ou seja, foi feita uma amostra de 1.200 pessoas, a partir de 15 anos de idade, em Portugal continental e ilhas, desenhada de forma a respeitar as características da população. Portanto, os resultados do inquérito demonstraram também que a cultura está solidamente presente na vida dos portugueses. Portanto, em geral, todos os portugueses, de alguma forma, têm acesso à cultura. Portanto, significa que, tendo em conta que 67,5% dos inquiridos afirmam que está muito presente nas suas vidas e 100% consumiram alguma forma de cultura no último ano, ou seja, todas as pessoas inquiridas no último ano consumiram de alguma forma a cultura nas mais diversas áreas. Podemos também dizer aqui que os consumidores proativos, portanto, que são 43% das pessoas inquiridas neste estudo, são aqueles que se deslocam para usufruir de uma atividade, ou seja, têm que se deslocar para ir assistir a qualquer área cultural, portanto, para se usufruir de uma atividade cultural ou participar numa iniciativa cultural que tem um custo de acesso habitual. Portanto, 43% desses inquiridos são aqueles que se deslocam. Depois há os consumidores reativos, que são os 57% dos inquiridos, ou seja, participam em práticas culturais que simultaneamente não necessitam de deslocação, nem obrigam ao pagamento de um custo de acesso. Por exemplo, nós estivermos em casa a ver um filme, a ouvir música, a ler um livro, não temos que nos deslocar, não temos que pagar constantemente por aquilo, já o fizemos uma vez. Por exemplo, se estamos a ver um filme na televisão, temos um serviço pago da televisão, ou se estamos a ler um livro, já adquirimos o livro, portanto, de alguma forma não temos que nos deslocar, não é? Só sou consumidor reativo. Que é a maioria ainda, com base aqui no estudo. Ou seja, por áreas culturais, no último ano, 94,8% dos inquiridos viram algum filme. Quando questionados sobre os locais onde preferem ver o cinema, 70,5% dos inquiridos disseram televisão, 62,4% cinema, 26,5% internet.
A maioria dos inquiridos, que é 55,3%, disse que paga mensalmente por algum serviço de streaming ou por canais adicionais na sua televisão. Portanto, aqueles canais pagos, há quem tenha, a maioria das pessoas, então este ano, tem acesso e é pago para terem acesso a filmes, séries, e etc. Documentários. Principalmente séries e filmes. Exatamente. Portanto, em relação ao consumo de espetáculos, principalmente peças de teatro, no último ano, 36,1 viram uma peça, 36 dos 100 de todos os inquiridos, ou seja, ao vivo, na televisão ou através da internet, e mais de 20% dos inquiridos disse que não vê mais teatro por preferir outro tipo de conteúdo. No que diz respeito à literatura, no último ano os inquiridos, 66,6 leram pelo menos um livro. Os portugueses continuam a ter preferência por livros em papel, 95%, mas os livros digitais têm tendência para vir a crescer. Tem havido uma procura e um crescimento de livros digitais, porque são fáceis de transportar, não é? Não temos que levar, exatamente, não temos que levar os livros connosco para qualquer local. Portanto, com acesso ao telemóvel, consegue-se levar. Eu, por exemplo, prefiro livrozinhos em papel também. Gosto de mexer, o cheirinho, de desfolhar. É muito diferente. É diferente. A mim perde ali a magia de desfolhar um livro. Pronto. O cheiro do livro novo. Pronto. Mas, obviamente, que a nível de praticidade, sim, é prático. E também já há audiolivros onde se pode ouvir. Aquelas pessoas que não veem, ou mesmo que preferem ouvir, há quem, e é prático porque é rápido, consegues ler ouvindo um livro de uma forma mais rápida até, e então consegues ouvir audiolivros, não é? Que também está a ter muita procura. Pronto, ou seja, em relação a concertos, 48,3% da população tem assistido a um concerto no último ano, o que inclui presencialmente ou através da internet, da televisão ou redes sociais. Em termos dos hábitos de consumo de música, 94,6% dos inquiridos disse que ouve música habitualmente, quando está em casa, no trabalho ou em deslocação. Portanto, na maioria dos casos é música. E pronto. Basicamente, estes são alguns dados que eu tenho aqui sobre aquilo que é o acesso à cultura e o estado da cultura em Portugal. Ainda assim, como eu disse, acho que falta fazer ainda muita coisa. Eu gostaria de, por exemplo, de deixar aqui, na minha opinião, algo que podia ser feito, que eu acho que faz sentido para mim, e que existe em alguns países já do mundo, mas que não existe em Portugal, ou existe de uma forma muito vaga e pouco inclusiva, na minha opinião, que era a criação de um cartão cultura. Porquê? Porque a cultura é a instrução de um povo. A cultura não deve ser de classes. A cultura deve ser para todos. E não é. E não é porque nem toda a gente tem capacidade financeira para ir a concertos. Vocês já viram a quantidade de oferta de concertos que há ao longo do ano? Vocês já viram a quantidade de festivais de música que existem ao longo do ano? A quantidade de peças de teatro, a quantidade de filmes que estreiam todos os meses, concertos, já falei em concertos, ou seja, a quantidade de áreas dentro da cultura que existem, por exemplo, a apresentação de pinturas, de quadros e de esculturas, portanto tem ateliês, exposições novas que vão surgindo. Claro que existem gratuitas e felizmente tem havido essa facilidade de termos acesso à cultura de forma gratuita e cada vez mais tem surgindo e nesse aspecto estamos a melhorar, na minha opinião. Mas ainda assim não é inclusivo, porque qualquer pessoa tem direito de aceder à cultura como mais lhe agrada e como mais lhe aprouver, sem que alguém lhe diga, olha, vens aqui, aqui e aqui, porque esta é gratuita, tu podes. Quem não tem capacidade de adquirir ou de ir a um concerto constantemente, de ir ao cinema, de se deslocar para ir ver uma peça de teatro, porque a oferta é muita, mas é difícil, o estado financeiro das pessoas em Portugal, enfim, está a degradar-se, como se tem visto. E de facto é complicado porque acaba por não ser inclusivo. Estamos num país em que é importante cada vez mais o desenvolvimento de um povo e a instrução de um povo, e a cultura faz parte desse desenvolvimento. Exato. E está-se a retirar a oportunidade às pessoas de terem o acesso livre, global e total à cultura de um povo, porque há certas pessoas que só vão poder aceder a certas áreas, e quando podem
e aquelas gratuitas. Ok? A maior parte, pronto. Infelizmente. O que eu acho que não é inclusivo e que não deveria ser assim. Então, na minha ideia, há uns tempos atrás, eu pensei, porque é que não se cria um cartão cultura, para todas as famílias poderem usufruir daquilo que querem, daquilo que gostam ao longo de um ano. Por exemplo, um cartão cultura num valor de 500 euros, porque existe um por aí de 50 euros que isso não dá nem para comprar quase um bilhete para um concerto. Um cartão cultura no valor de 500 euros para uma família, para utilizar ao longo do ano, para comprar um livro, para ir ao cinema, para ir ver peças de teatro, para ir a um concerto ou outro. Por que não? Mas é muito dinheiro para a quantidade de pessoas que existem em Portugal. É um facto, mas gasta-se dinheiro em tanta coisa que infelizmente nós não temos usufruto. Se calhar o Estado poderia, obviamente, comparticipar uma parte, mas se calhar a grande maior parte nem seria comparticipado pelo Estado. Podia haver aqui empresas que patrocinassem, empresas que promovem os eventos, os próprios eventos, haverem parcerias nesse sentido. Há parceria para tanta coisa, não é? Há parcerias para tanta coisa. Porquê é que não poderia haver uma parceria em que todas as pessoas pudessem beneficiar do acesso à cultura? Seria extremamente importante e inclusive na minha opinião. Portanto, era um cartão que fosse patrocinado pelo Estado, por empresas produtoras de eventos, algumas marcas que patrocinam os próprios eventos e alguns investidores até particulares, porque há pessoas com capacidade financeira que investem em tantas atividades e eventos que podiam, obviamente, financiar este tipo de cartão. E um cartão para uma família que pudesse levar as pessoas e todas essas pessoas às mais diversas áreas culturais em Portugal. Eu acho que é muito importante e faz muita falta. É uma grande ideia. Que alguém pegue neste exemplo e que consiga fazer disso uma realidade. Mais pela cultura em Portugal, exatamente. Algumas cidades, eu sei que há algumas cidades que até têm alguns cartões, mas é muito pouco. Um cartão de 20 euros é um concerto, ponto. E às vezes nem dá para o concerto, nem dá para um bilhete. Que é que são 20 euros, não é? Muito pouco. Talvez para uma entrada, para uma exposição, há um desconto para algum bilhete de qualquer coisa. Sim, mas é muito pouco. E depois é muito seletivo, porque não dá para usar em tudo aquilo que tu queres fazer ou ver, está dependente daquilo que o próprio cartão promove, não é? Exato. E 20 euros, diga-se passagem, não dá para nada, não é? Agora não faz sentido. Eu acho que um cartão com valor, ao longo do ano, 20 euros, não dá. Quer dizer, esqueçam isso, nem 20, nem 50. Nem para um bilhete de concerto, nem para uma exposição, nem nada, nem cinema. E não faz sentido nós falar, mas porquê que os artistas querem ganhar o dinheiro todo? Não. Enganado. Pelo contrário, as pessoas trabalham e têm uma equipa enorme por trás que tem que também receber ordenados. E as coisas têm que acontecer, portanto, e para haverem condições para que as coisas têm o preço que elas têm e está tudo bem, porque eu se for artista e eu achar que eu valho X, exato, quem me contratar vai ter que pagar X. Agora, as pessoas que vão assistir não têm culpa, não têm, mas têm direito também a ter acesso a essa cultura. Ou seja, então, se não tem essa possibilidade, eu acho que devia haver essa possibilidade de ser dada às pessoas o acesso à cultura. Está bem? Portanto, e esta é a minha opinião. Só outra coisa que eu gostaria de acrescentar, não querendo roubar mais o teu tempo, para falares também um bocadinho daquilo que tu achas. Mas eu acho importante acrescentar aqui também a inclusão, e quando eu falo em inclusão, não só pelo aquilo que nós acabámos de falar, da inclusão das pessoas a todo tipo de cultura, mas acima de tudo a inclusão das minorias nas mais diversas áreas da cultura. Minorias que não são minorias. Eu quando falo em minorias, porque eu acho que todas as pessoas começam a perceber aquilo que nós estamos a falar, que tem a ver com a inclusão de todas as etnias na televisão, no cinema, no teatro, nas mais diversas áreas culturais, a inclusão de todas as pessoas LGBTQIA+, em todas as áreas culturais, por exemplo, trans no teatro, trans na televisão, transformistas, espetáculos de transformismo a passar mais na televisão, enfim. Portanto, não só naquelas alturas em que é o mês do Pride e que é giro passar certas coisas porque nós estamos a apoiar... Então nós estamos a apoiar e passa assim um filme uma vez por mês ou dois e uma peça assim qualquer para dizer que estamos a apoiar. Não, inclusão não é em momentos que se faz, é ao longo do ano, faz parte do dia a dia e quanto mais se perceber que a inclusão faz parte, mais aberta é a cultura e mais abrange, porque a cultura é para todos, é de todos e é para todos.
E por isso acho que é fundamental, e houve a situação da peça de teatro onde a atriz trans que invadiu o palco para fazer valer aquilo que é a sua luta e aquilo que é a luta de muitos profissionais trans dentro do mundo do teatro, do mundo do teatro e do mundo da representação, porque naquela altura, eu já não me recordo qual era o ator, que estava a fazer de não é transformista, um ator estava a fazer de trans. Que é uma pessoa que nasce com um género no qual não se identifica, ok? Com um corpo com o qual não se identifica. Exato. E quando existem atores e atrizes trans que conhecem o processo, passaram pelo processo e fariam muito bem esse papel. Então, ok? Pronto. Exato. E quem diz isso, diz essa situação que se tornou mediática, diz muitas outras, em que tu vais ao teatro e não vês muito pouco, tu vês situações dessas, não vês? E quem diz isso, diz na televisão, tu consegues encontrar em toda a televisão, vários programas de televisão, uma pessoa afrodescendente. Eu não vejo chineses, não vejo indianos, não vejo, raro. Não é que não sejam dadas oportunidades. Certamente serão. Mas a discrepância que existe de portugueses com descendências de outras etnias não aparecem tanto quanto deveriam, na minha opinião. Exato. Portanto, eu acho que também é importante pensar-se e repensar-se na inclusão honesta de todas as pessoas das mais diversas áreas. E não só porque dá jeito, porque é fixe, porque o que é que as pessoas vão pensar, ou se calhar não vende. Não interessa nada, se nós não começarmos se não começar os mídias, se não começar os dirigentes culturais a lançar então essa proposta, não é? Nunca haverá mudanças, não é? Eu acho que é importante que isso aconteça. Pronto, tenho dito, não te vou roubar mais tempo, fala um bocadinho então daquilo que tu achas do estado da cultura em Portugal. Bora lá. Em termos de cultura, eu acho que até estamos bem, apesar de podíamos estar muito melhor, lá está. Eu acho que com a pandemia veio-se perceber que as coisas não estavam tão bem quanto isso, porque, como vimos, a primeira coisa que aconteceu foi fechar-se teatros, fechar-se cinemas, fechar-se essas coisas todas, onde se podia adquirir cultura, que era algo que se calhar podia distrair o público, e que a pandemia veio criar muito descrédito e a primeira coisa que se percebeu foi a desvalorização da arte em Portugal e tudo o que veio dar para a nossa cultura. Em termos de apoios, lá está, nós também percebemos isso, que devia haver muito mais apoios aos artistas, não só a nível de cinema, teatro, televisão. A televisão continua a haver e continua-se a filmar e continua-se a ver tudo, porque continuamos a ver novelas, continuamos a ver tudo o que existia na televisão, mas o teatro e o cinema parou. As artes pararam, a cultura em nível de teatro, a nível de exposições, não houve. Muitos artistas e muita gente que estava ligado ao mundo da televisão teve que parar e não teve apoios, porque não se pensou neles, foi as últimas pessoas com que se pensaram em dar apoios. Portanto, muita gente, lá está, como tu disseste, teve que procurar outros trabalhos e muita gente já não voltou, infelizmente. Muita gente não conseguiu voltar. E houve a situação também que utilizaram-se, felizmente, da ferramenta da internet e do YouTube e não só, para poder fazer espetáculos, transmitir lives em diretos, em parcerias até com algumas empresas. Alguns até cobravam um pequeno bilhete para poderem subsistir e se manter a sua atividade e rendimento, não é? Nós vimos alguns teatros online, por exemplo, artistas que faziam espetáculos sozinhos e continuaram a fazer pela internet e online. Portanto, devia haver realmente esse apoio, aquele apoio que tu disseste de haver um cartão cultura. Nós vemos isso em algumas cidades, como eu estava a dizer, mas acho que realmente devia haver muito mais apoios e nós já tínhamos falado disto há bastantes anos e que falámos sobre isso porque nós vemos concertos e festivais principalmente, não é? Que é bastante dinheiro para 4 dias ou 5 dias que são os festivais, não é? E é bastante dinheiro e portanto se calhar se houvesse realmente esse cartão cultura que abrangesse toda a gente, que realmente houvesse as tais marcas e os tais patrocínios. E não podia ser um valor bastante mais pequeno, não é?
mas também o valor que existe para tantos concertos, se calhar era um valor bastante aceitável, porque há muita coisa durante o ano inteiro e esse dinheiro de certeza que era bem gasto e as pessoas teriam acesso à cultura e acho que era bastante importante. Eu concordo que o valor, no mínimo, devia ser 500 euros, no mínimo. Porquê? Porque se vocês pensarem, se eu quiser, façam lá as contas, ir a 3 festivais ao longo do ano, não é? Logo aí vais logo metade do plafond. E só para um dia, porque se eu comprar os 3 dias, 3 dias há festivais, logo que é 100 e muitos euros. E em 3 festivais para 3 dias, lá se vai os 500 euros. Portanto, não é assim nenhuma barbaridade. Isso é o que se gasta. Mas se vocês fizerem as contas daquilo que vocês gastam a ir ao cinema ao longo do ano, dos livros que compram, dos espetáculos de teatro que vão, dos vezes que vão ao cinema, dos concertos que vocês vão, que vão, da televisão que vocês pagam, as subscrições daqueles canais, fizerem ao longo do ano todas essas contas, vocês vão ver que é balúrdios que se gasta. E é otimamente bem gasto e deve ser bem gasto. E quem me dera que todas as pessoas tivessem acesso a essa cultura de forma livre. Eu percebo que nem toda a gente pode ter Ferraris, é um facto. Mas se nós todos tivermos a possibilidade de aceder a alguma dessa cultura, que de forma inclusiva, seria bom. Okay? Porque a cultura é feita para todos. Já os Ferraris podem não ser, mas a cultura é feita para todas as pessoas. Ok? Portanto, na minha opinião, acho que e na tua também faz sentido. Faz bastante sentido, sim. Ok. Olha, e o que é que achas do valor dos profissionais em Portugal? Antes de mais, se calhar, vamos apresentar a nossa convidada. Pois é, porque ela também tem que falar um pouquinho dela e dizer-nos aqui o que é que acha também do estado da cultura em Portugal. Quem melhor, que na primeira mão e na sua experiência pessoal, não é? Enquanto atriz e dentro da área da cultura, mais da representação, nos pode dizer o estado da cultura em Portugal e falar um pouquinho da sua história. Então nós vamos falar hoje da Vanessa Casanova. Para quem não conhece, ela é atriz, já participou aqui um bocadinho em algumas novelas, em anúncios, televisão, em filmes, portanto ela vai falar um bocadinho melhor daquilo que é o seu percurso e fazer a sua apresentação e nós já voltamos. E já agora pode-nos responder também o estado da cultura em Portugal. Até já! Olá, o meu nome é Vanessa, desde já quero agradecer portanto, o convite que me foi feito por parte da Tânia e da Luísa. Sinto-me muito honrada por fazer parte deste vosso projeto. Eu sou atriz, neste momento não estou a exercer, sempre tive este sonho desde muito pequenina, que algo me atraía nos palcos, apesar de eu ser uma criança ao início muito tímida, muito envergonhada, na altura da pré-primária e tudo mais. Depois acabei por, na altura da primária, descobrir, por participar numa peça da escola onde eu supostamente nem ia entrar, acabei por entrar. Eu lembro que na altura ainda nem lia muito bem, quando me deram um papel para fazer de narrador e tinha muito texto e era sobre a história de Portugal e dos descobrimentos, e lembro-me de estar a decorar texto com a minha mãe, que me ajudava, porque eu ainda não sabia ler muito bem. Isto foi tipo na primeira classe, e lembro-me de ter gostado muito dessa sensação e de perceber que era efetivamente aquilo que eu gostava de fazer. E a partir daí fui sempre participando em todos esses tipos de atividades a nível escolar, nas peças das escolas, e era uma coisa que me dava mesmo muito, muito gosto. E depois, por volta dos meus 12 anos, ingressei num grupo de teatro, numa escola de teatro da minha cidade, aqui do Barreiro, onde comecei a ter a minha primeira formação e o meu primeiro contacto um bocadinho mais a sério, a ganhar noção dos conceitos, do que era isto de fazer teatro, do que era ser ator, do que era estudar um texto dramatúrgico, do que era montar um palco, montar um espetáculo, tudo o que envolvia, desde figurinos até à sonoplastia, luzes, tudo. E foi uma grande escola para mim, foi onde eu também dei os meus primeiros passos, depois não só como formanda, mas depois a nível mesmo da companhia, em que fiz alguns espetáculos.
e foi mesmo uma experiência que eu guardo com muito carinho, porque realmente foram anos muito felizes que eu passei nesse grupo. E depois sempre tive muito presente na minha cabeça que queria ingressar para o Conservatório, para a Escola Superior de Teatro e Cinema. E aí sim foi uma grande aventura, porque era o meu sonho desde adolescente, e para entrar nessa escola o método é um bocadinho diferente, os exames nacionais não contam tanto, acho que na minha altura, eu não sei como é que está agora atualmente, mas na minha altura contava apenas 10% do valor total da nota, e a restante percentagem era, portanto, para as provas. Havia vários tipos de provas, desde interpretação, corpo, voz, entrevista, e lembro-me de ser uma altura muito importante para mim e com muita ansiedade, porque nunca tinha feito nada do género, e a minha formação, a única formação que eu tinha era realmente aquela que eu citei há pouco. E achei sinceramente que as hipóteses de não entrar seriam muito altas, porque era muita gente a concorrer, com muitas poucas vagas, as turmas eram muito pequeninas, entre 15 pessoas, 2 turmas, portanto no total de 30 pessoas, onde se calhar concorriam mais de 100, e eu fiz as provas. E na altura tinha que escolher outro caminho caso não desse certo, e portanto concorri a outra faculdade, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a nova, para Ciências da Comunicação, e o que acabou por acontecer foi que entrei nas duas, para grande alegria minha. Primeiro soube que entrei na nova e tive aquela alegria de, ok, entrei na faculdade, vai ser um período diferente, vai ser todo um novo capítulo, mas quando eu recebi efetivamente a notícia de que tinha entrado, portanto, no conservatório, aí sim foi uma alegria muito, muito grande. Foi um sentimento de êxtase, foi como se todos aqueles anos que eu andei a sonhar finalmente se tinham concretizado, e isso foi mesmo muito importante. A minha família, que apesar de nunca fazer grande força para que eu enverdasse por esse meio, pelas mais diversas razões, pela questão de ser um caminho difícil, com muita pouca estabilidade, sem grande segurança, quando souberam que eu entrei, eu lembro-me, o meu pai tinha uma garrafa de champanhe com a minha data de nascimento, que era para ser então aberta numa altura especial, e foi essa altura, lembro-me perfeitamente que fomos todos para a Avenida da Praia, que abrimos o champanhe, que celebrámos, foi uma alegria incrível, e foi um sonho realizado. Depois, quando comecei mesmo lá na escola, tive alguns problemas de adaptação. Era uma das alunas mais novas da minha turma, pessoa já com muito mais experiência. As minhas inseguranças na altura, de não saber fazer bem, de querer sempre acertar à primeira, se calhar impediram-me de desfrutar tanto desse processo quanto se calhar agora o faria, porque ali sim é a altura para errarmos e para experimentarmos e para aprendermos, e eu se calhar sempre tive esta coisa de querer fazer sempre tudo muito bem, e esta coisa de querer fazer sempre tudo muito bem também depois resulta em excesso de pressão, não é? E que às vezes pode auto-sabotar, mas foi uma experiência que me fez crescer muito. E depois também acabei por enverdar pelas Ciências da Comunicação, onde depois terminei lá o curso, e enquanto estava na Faculdade de Ciências da Comunicação ainda fazia alguns espetáculos nesta companhia do Barreiro. Depois comecei logo a trabalhar a seguir
a ter terminado o curso na área de marketing digital, portanto um bocadinho diferente da parte artística, mas ao mesmo tempo e sempre em paralelo com esta coisa do pensamento de querer fazer as coisas, querer crescer neste mundo, abrir portas e oportunidades, e acho que isso nos leva se calhar um bocadinho à questão de qual a minha opinião sobre o estado da cultura em Portugal. É um meio muito pequeno, não é propriamente fácil entrar-se nesse meio, e quando não tens conhecimento, quando não conheces pessoas do meio, mais difícil é, porque eu não deixava de ser uma jovem sem qualquer tipo de experiência profissional, sem grandes contactos na área, e por onde é que uma pessoa começa? Portanto, eu lembro-me de pesquisar agências, cursos, workshops, todo esse tipo de situações para poder ter alguma oportunidade. E foram surgindo algumas oportunidades. Eu depois eventualmente acabei por conseguir participar em televisão, numa novela, também fiz uma série, também já fiz cinema, também já tive a oportunidade de fazer dobragens. Infelizmente nunca consegui viver só disso. A vida para já ainda não me permitiu fazê-lo. Não ponho esse sonho de parte, porque ele está sempre muito presente em mim. Se calhar agora estou um bocadinho mais inativa nesse sentido, mas era uma coisa e é uma coisa aliás que eu sei que vou estar para sempre ligada, não sei de que forma, não sei se de uma forma de hobby, não sei como, mas sei que é uma coisa que faz parte de mim e que me faz feliz. Portanto, eu sei aquilo que quero, e acho que isso já é muito bom, porque há muitas pessoas que não sabem aquilo que querem, e eu desde sempre que me lembro que sei o que quero, e que lutei para isso, e que tudo o que consegui foi à minha custa e com muito orgulho, e mesmo que seja pequenino, acho que vale, e tenho que estar orgulhosa daquilo que consegui. Também já fiz anúncios, e pronto, e é mesmo uma área que me interessa muito. Mas realmente aqui o estado da cultura em Portugal, infelizmente, como é conhecimento de toda a gente, não é o melhor. Os apoios aos artistas, e não só na área de teatro, estou a falar agora na generalidade, não é não existem os apoios devidos, as estruturas devidas. Muitas companhias com muitos anos que perderam os seus apoios, e a única forma de poderem continuar a produzir. Temos muitos artistas que infelizmente não conseguem viver apenas e só da sua arte. Muitas das vezes têm que ter outros trabalhos, mas depois é um bocadinho difícil conjugar esta coisa, e foi sempre uma coisa com a qual eu me debati, que é ok, se eu quero ter estabilidade financeira, eu preciso de ter um trabalho, mas se eu tiver um trabalho das 9 às 5, como é neste momento a minha atual situação, como é que eu faço para poder ir a castings, para poder ir a audições, como é que eu faço para ter esta flexibilidade? Portanto, tem que haver mesmo uma disposição e disponibilidade para se calhar trabalhar em bares, em restaurantes, coisas que sejam à noite, para que de dia possamos ter esta flexibilidade para podermos participar em audições, e são sempre coisas muito no vazio, não é? Porque para ir a castings nada é garantido, e parecendo que não, os castings acontecem todos, a grande maioria em Lisboa, e eu vivendo na outra margem, faz com que seja não só um gasto de tempo, um investimento de tempo, mas também de dinheiro, que muitas vezes é dinheiro que depois não tem retorno, porque somos centenas e milhares de pessoas a irem aos castings, e são mais os nãos que ouvimos, e temos que nos preparar para isso.
do que os sims. E portanto acho que Portugal tem muita qualidade, há muita coisa boa a ser feita em Portugal com qualidade, seja a nível de teatro, seja a nível de cinema, seja a nível de televisão, séries, sem falar dos outros campos artísticos como a música, a escultura, a pintura. E infelizmente se calhar não tem a visibilidade necessária, nem os apoios necessários para poderem vingar e para poderem crescer. E mesmo assim há muita gente que luta todos os dias, diariamente, para que isso aconteça, para que consigam fazer coisas, mesmo que depois o retorno e o merecimento e o reconhecimento não seja, não venha de forma equitativa, que não venha de forma justa. E portanto acho que precisamos de ter uma reestruturação e pensar melhor e cuidar melhor dos nossos artistas e de dar melhores apoios, melhores condições, haver mais formações, mais escolas onde se possa introduzir desde cedo a arte, não só para que as pessoas tenham que necessariamente ter que seguir a vida artística, mas poderem ter contacto com isso, porque eu acho que isso é muito benéfico. A cultura é um pulmão da nossa sociedade. É necessário porque faz-nos pensar, faz-nos ganhar amplitude, ganhar mundo, e acho que é mesmo importante que Portugal e que o nosso Estado repense e que se tire um bocado esta ideia de que os artistas estão só aqui para fazer umas coisas engraçadas e que isto não dá retorno, não dá dinheiro, porque não? Há países, nos países nórdicos, por exemplo, com estruturas de apoio muito grandes, onde realmente os artistas podem viver com dignidade, podem viver com estabilidade e criar família e ter vida pessoal, e isso às vezes aqui em Portugal não é tão compatível. E portanto acho que deveríamos mesmo e que temos mesmo que agir, e por isso é que vamos para a rua e por isso é que há tantas manifestações e baixos assinados, e alguma coisa tem que se fazer. Não podemos ficar de braços cruzados, não podemos ficar à espera que as coisas nos caiam no colo, e isso realmente é mesmo muito importante, e vale mesmo a pena acreditarmos em nós e na nossa qualidade, porque nós temos muito valor, temos pessoas incrivelmente dedicadas e profissionais e talentosas, e acho que tem mesmo que ser este o caminho, porque a arte é mesmo serviço público, e educar o povo para poder ir ver mais coisas. Claro que isto depois tem aqui fatores socioeconómicos, nem toda a gente tem tempo nem disponibilidade financeira para estar a ir pagar por um espetáculo, não se cria esse hábito, não há condições financeiras para essas pessoas, para a maioria, para uma família normal que trabalha diariamente 8 horas e que depois se calhar ainda tem que ir buscar os filhos e dar banho e fazer tudo mais, não haver este tempo de lazer que não só é entretenimento como também é conhecimento. Portanto, isto tudo é algo global e que tem que ser olhado e tem que ser repensado para que tenhamos mais público, que o público vá, que se possa gastar dinheiro com gosto na arte, e que essa arte tenha retorno para as pessoas que vão ver e também para os artistas, evidentemente, mas terá que ser feita mesmo uma melhoria na qualidade de vida socioeconómica dos portugueses, e acho que por aí é o caminho. Portanto, com formação nas escolas, com melhores salários, melhores condições de vida, acho que isso é possível de ser feito. E acho que é isso que falta ser feito no nosso país. Falta haver estruturas, falta haver medidas concretas que apoiem e que incentivem o consumo e
e o fabrico da arte. Portanto, acho que é isso que falta ser feito no nosso país. Ainda temos muito que evoluir para conseguirmos chegar ao nível de outros países e não termos uma mentalidade pequenina de que isto é só Portugal, não se pode fazer mais do que isto, é isto e pronto. Acho que não nos podemos conformar com isto. Ok, boa. Portanto, como vocês viram e ficaram a conhecer, aqui a Vanessa também já deu assim, a sua opinião e de facto vem um pouco de encontro àquilo que nós estávamos a falar. E pronto, e ela já disse tudo. E a gente agora vamos falar do valor dos profissionais em Portugal. Achas que é dado o devido valor aos profissionais em Portugal? Assim, eu acho que podia-se dar muito mais valor. Mesmo assim, nós temos grandes nomes em Portugal e eu acho que, por exemplo, nós tivemos um grande prémio Nobel na literatura, não é? O José Saramago, deu-se alguma importância na altura e valorizou-se bastante o trabalho dele, porque era uma pessoa bastante conceituada a nível internacional, por isso é que ganhou um prémio Nobel. Mas eu acho que se podia ter dado muito mais valor. Achas que em Portugal não se deu o devido valor? Eu acho que não. Mesmo assim, eu acho que não. Acho que foi uma pessoa que não viveu em Portugal muitos anos, tinha cá a casa, mas não viveu cá em muitas E também, na minha opinião, pelas suas opções políticas, obviamente foi certamente discriminado por algumas classes. Sim, talvez tenha sido por aí também. Acho que um bocadinho por aí também. Era uma pessoa que não tinha papas na língua, que falava o que queria e bem lhe apetecia. E quando se diz a verdade não se agrada a todos, e a verdade às vezes dói, e as opiniões, quando se diz as opiniões daquilo que pensamos, há quem não goste. Mas assim é a vida. Exatamente. Mas pronto, acho que foi uma pessoa muito importante, devia ter dado um melhor valor, apesar de ter feito muita coisa depois de ele ter ganho o prémio Nobel. Antes não se dava, mas depois de ele ter ganho o prémio Nobel pensaram duas vezes, se calhar era melhor realmente retribuir-lhe alguma importância naquilo que ele fez por Portugal. Nós tivemos grandes nomes na arte de escrita, como Fernando Pessoa, Almada de Negreiros, o Essa de Queiroz, Virgílio Ferreira, com alguns dos livros que nós temos aqui, o António Lobo Antunes. Temos grandes arquitetos em Portugal, o Cisa Vieira, o Souto Moura, o Nadir Afonso, que não só na pintura foi uma pessoa muito conceituada a nível de arquitetura, porque trabalhou com o grande arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Fez grandes feitos e grandes coisas com ele. Na nossa arquitetura nós podemos lembrar-nos da nossa arte manuelina, que é uma grande arte em Portugal, conhecida internacionalmente. Qualquer sítio onde nós vamos fora de Portugal, que temos certas... Onde a gente passou, não é? Onde Portugal passou, deixou lá um pouquinho da sua cultura. Exatamente. E por exemplo, há locais no Brasil em onde nós podemos encontrar, em África podemos encontrar, na Índia, Moçambique, pronto. Bastantes sítios. Portanto, temos a nossa arte manuelina, não? Cá em Portugal. Na pintura, o Almada de Negreiros foi um grande nome em Portugal. A grande Paula Rego deixou muita arte em Portugal, e não só, em Paris, em Londres, onde ela viveu muitos anos e onde faleceu, infelizmente. E nas artes plásticas, por exemplo, também nós temos a nossa Joana Vasconcelos, que é uma pessoa conhecida internacionalmente, bastante conhecida. Aquela escultora que fez o sapato maravilhoso, não é? Sim, a primeira escultora, na arte de artes plásticas a produzir uma exposição em Versalhes, portanto foi bastante importante para nós. O Vils, a arte urbana do Vils, aquele desenhar as pinturas e os grafites nas paredes, mas ele foi conhecido mundialmente por esculpir nas paredes. O Júlio Pomar, outro grande, fantástico pintor, artista plástico, por exemplo. E depois na música, no cinema, na música, claro, é impossível não falar da nossa grande Amália Rodrigues. Exatamente. Através do fado. Outras referências como o José Afonso, o Carlos Paredes, o Carlos do Carmo, o Max, a grande Dulce Pontes, a Marisa, a Carminho, a Namora. Portanto, temos grandes nomes.
os mais antigos que são referências também para nós, o Carlos Paião, o Rui Veloso, um José Cid, um Jorge Palma. Portanto, são muitos nomes que fazem parte da nossa infância, né? Da nossa cultura. Exatamente. Crescemos com eles, os Chutes e Pontapés, os Rádio Macau, os Ritual Tejo. Portanto, temos muita coisa cá em Portugal que nos fez sobressair também para o mundo. E neste momento, por exemplo, nós temos um Spotify que ouvimos música do mundo inteiro e as músicas portuguesas também lá estão. Nós, por exemplo, agora, ultimamente... Que era impensável, não é? Há muitos anos atrás, Exatamente. a nossa cultura estava muito dependente daquilo que era a procura de outros países para conhecer o que era nosso, não é? Poucos eram aqueles que viajavam para outros países para apresentar o seu trabalho. É só os grandes nomes que tu já referiste aqui, como a Amália e Marisa e assim, que realmente representam Portugal no mundo. E pronto, mas agora com a internet e com estas plataformas facilitou muito o que é dar a conhecer a nossa cultura ao mundo, não é? Sim. Nós vemos isso, por exemplo, nós vemos a cultura em Portugal a sobressair no Spotify e a ouvir-se muito mais música portuguesa, muitos cantores portugueses a serem reconhecidos lá fora, a serem convidados para o mundo inteiro, desde o Japão até os Estados Unidos e todos os países que são convidados. Temos muitos festivais. Ultimamente nós vemos isso durante o ano inteiro, não é só nos festivais de verão. Nós vemos os festivais do nosso live, do Primavera Sound, do Marés Vivas, o Mel Sudoeste, o Edinburgh Cool Jazz, o Oeiras Valley, que também está a ser bastante conceituado no nível de jazz e não só. Música brasileira também, muito importante. Intercultural, não é? Então, cada vez mais a cultura... Os Lopes acima de tudo, não é? Que tem-se visto também, é muito importante. É muito importante. Portanto, temos aqui a cultura em diversas áreas e isso deu-nos um grande valor em Portugal e não só pelo mundo inteiro, não é? Nós temos várias pessoas nas diversas áreas espalhadas pelo mundo inteiro e a transmitir a nossa arte também para o mundo. Exatamente. Eu acho que concordo. Estamos muito bem. Exatamente, e é isso mesmo, já disseste praticamente tudo. Eu acho que se evoluiu bastante, não é? Dá uns anos para cá, e como eu estava a dizer, a internet tem sido uma ferramenta que tem ajudado bastante, não é? As visualizações, as redes sociais facilitam muito o fazer chegar aquilo que é a nossa arte a todo o mundo, não é? Disso é o lado bom da globalização. E pronto, e realmente tem havido diversos nomes portugueses a representar Portugal pelo mundo. Tu falaste em alguns deles, não é? A Amália, obviamente, foi um grande novo, a pioneira das pioneiras. Temos a Marisa também, que é conhecida em todo o mundo pelo aquilo que é o fado e conhece o fado hoje em dia pelo mundo muito também, além pela Amália, também hoje as novas gerações pela Marisa. Quem diz Marisa diz Camané, diz um grande leque de artistas de renome que já fizeram aqui a sua história em Portugal e que também circulam um pouco por todo o mundo e dão a conhecer aquilo que é a nossa cultura. Depois, a nível da representação, temos a grande Daniela Roy, que está a fazer uma carreira de sucesso nos Estados Unidos e que leva também um pouco de Portugal para lá. Temos a Daniela Melchior, que também é uma atriz que neste momento está a fazer muito sucesso nos Estados Unidos, vai entrar agora para o mês que vem, vai aparecer, ela já entrou, já foi gravado o filme Velozes e Furiosos, né? Velocidade Furiosa, e a Velozes e Furiosos em brasileiro, é a tradução em brasileiro, Velocidade Furiosa, assim é que é, Fast Furious. Muito mais chique, um bom Fast Furious. No 10, em que a Daniela vai participar, além de uma série de outros artistas, mas como atriz portuguesa a representar aqui em Portugal e também aquilo que é a arte da representação pelo mundo, portanto, e vai entrar nesse filme que vai estrear para o mês que vem, agora em maio, portanto, a não perder. E quem diz a Daniela Melchior diz uma série de outros artistas. Há o outro ator também já conceituado português, que eu me estou a esquecer o nome, que já era há mais tempo que entrava nos filmes. Lá se te lembras, tu sabes quem é que eu estou a falar, mas agora pronto, que também obviamente foi dos primeiros pioneiros a levar a arte a representar como ator português conhecido. Portanto, há vários. Se te lembrares dele, depois diz-me. Está bem? Pronto. Quem diz isto? Depois na área da música temos também desde sempre o Nuno Betancourt, que é um guitarrista e também fazia parte do guitarrista e vocalista do Extreme. O Joaquim de Almeida, o ator, Joaquim de Almeida, exatamente.
Há muitos anos a fazer grandes filmes nos Estados Unidos, ter séries. muito sucesso, séries e tudo, Muita exatamente. coisa, muita O coisa. Narcos, quem viu também, Narcos, também. sim, Pronto. sim. A Lúcia Muniz também como atriz, Lúcia também Muniz entrou em vários filmes. E pronto, e voltando aqui à arte da música agora também, o Nuno Betancourt, que era nos Extreme, guitarrista e vocalista, e agora no Super Bowl também foi lá tocar guitarra na apresentação do Super Bowl. Fantástico. Pronto, a nível da música, o Roberto Leal também. Para quem se desengana, o Roberto Leal não é brasileiro, ele é português, é de Mirandela. E esteve no Brasil durante muitos anos, mas ele é português. E deu também um pouco daquilo que é a música tradicional portuguesa a conhecer ao Brasil, e não só, mas também ao mundo. E depois dos escritores também, Luísa já falou, Fernando Pessoa, Luís Camões, José Saramago, Essa de Queiroz e António Albertunes, muitos mais, que a Luísa já referiu. Portanto, enfim, tem sido uma panóplia eu acho que realmente há cada vez mais a cultura portuguesa e artistas portugueses têm sido valorizados fora, mas eu acho que faz falta ainda nós por cá valorizarmos o que é nosso. Se nós formos ver agora, ainda há pouco tempo, se reduziu a percentagem de música portuguesa novamente nas rádios, onde já se passava pouco e agora ainda se passa menos música portuguesa nas rádios, podemos ver aqui o quanto nós não valorizamos aquilo que é a nossa cultura e o quanto é nosso. Portanto, e quem diz isso diz o acesso a passar mais filmes portugueses. Ainda há dias, por acaso, foi na Fox que eu vi o filme Solarium do Diogo Morgados, que é um filme realizado, produzido por ele, em que ele entrou, que é um filme, eu não vi todo, eu quero ver, que é um filme que eu achei muito giro, assim, muito na área espacial e tal. Portanto, é tipo um reality show numa ilha, eu achei aquilo muito engraçado, falado em inglês, porque o objetivo era torná-lo mais global, porque infelizmente se nós fizermos algo que é gravado em português, nós nem valorizamos o que é nosso, quanto mais lá fora. Mas há coisas muito boas a ser feitas aqui e que têm que ser valorizadas, não passam na televisão portuguesa, ou quando passa é muito pouco, ou em horas em que as pessoas não veem, estão a dormir. Nos fins de semana repetem muitos filmes de estrangeiro, de caráter, enfim, qualquer, mas não passam aquilo que é nosso. Passavam muito, por exemplo, havia alturas em que passavam muitas peças de teatro na televisão e deixou-se de fazer. Teatro-revista E não só. Às vezes ao sábado à tarde, o Parque Mayer, e não só, mas acho que era a Grande Noite, durante muitos anos passou, o espetáculo da Amália durante muitos anos passou. Sim, o La Féria. Mas eu não digo só teatro de revista, porque há pessoas que se identificam e outras que não se identificam, mas todo o tipo de teatro, temos que valorizar aquilo que é nosso. E o nosso cinema, porque nós já temos acesso, se eu quiser ter acesso a filmes estrangeiros, a música estrangeira, eu tenho acesso às redes sociais, tenho acesso ao YouTube, rapidamente eu chego. Eu acho que faz falta nós valorizarmos aquilo que é nosso, porque há uma grande fatia da população que não usa tanto a internet, que não usa tanto as redes sociais, que utiliza ainda muito a televisão, principalmente naquelas terras mais fora da capital, não é? Interiores, mais a norte, mais a sul, mas fora das capitais, mais recônditas, em que não tem tanto acesso à televisão, enfim, é muito escassa, não tem capacidades para pagar, enfim, televisão, não é? A televisão paga, e têm acesso àquilo que é somente os canais que conseguem ver, portanto, e se tiverem só acesso a um determinado tipo de programas, não é? Que é mais do mesmo, acabam por ficarem muito limitados e há pessoas que acabam por deixar até de ver e não têm quase acesso à cultura. Querem ouvir música às e vezes, por rádio. Exatamente, é isso que eu ia dizer, a única cultura que têm é as rádios, não é? Aqueles rádiozinhos da pilhas ainda que há pessoas que utilizam. Companhia, não é? A companhia é a música, aquelas rádios, as rádios locais e alguns livros. Que foram para lá para pedir músicas, exatamente, para terem aquelas companhia, para pedirem músicas. Portanto, é um pouco por aí, eu acho que faz falta nós valorizarmos aquilo um pouco que é nosso. Olha, eu gostava de perguntar, se calhar, também à Vanessa, a nossa Vanessa, o que é que ela acha, do que é que se ela acha que tem se sentido valorizada, não é, enquanto profissional da área da representação, o que é que acha que faz falta também fazer e o valor dos profissionais em geral. Tá, Vanessa, dá aí o teu parecer. Creio que, e infelizmente, apenas uma ínfima parte recebe esse valor, mas a grande maioria não tem esse valor de volta. E acho que é uma coisa, nós temos mesmo que abraçar os nossos artistas e temos que estimar os nossos artistas e estimulá-los e mantê-los motivados para que continuem cá e que não desistam, porque é mais fácil desistir, e é muito bonito pensar que afinal há quem não desista e há quem tenha amor à camisola, só que
nós não pagamos contas com o amor à camisola e, portanto, é mesmo preciso dar valor não só a nível emocional e empático, mas palpável. Daqui falo de dinheiro. É necessário melhores condições para os artistas em Portugal, sem dúvida alguma. É isso mesmo. Obrigada, Vanessa, por este feedback também. Concordo em pleno contigo. Concordamos, eu acho, não é? Sim. Realmente faz falta, é aquilo que nós estávamos a falar. É importante a valorização dos profissionais em Portugal. Agora também gostava de perguntar a opinião à Vanessa em relação à cultura em Portugal, portanto, daquilo que era há 10, 15 anos atrás e para agora, qual é a diferença? Achas que houve diferença? Não houve? Como é que está? O que é que tu consideras? Se houve alguma coisa diferente, o que é que foi? Eu creio que a austeridade não ajudou, a pandemia também não ajudou. E não sei se há 10, 15 anos atrás estaríamos melhores ou piores do que agora. Sei que há muitas companhias que infelizmente já não existem porque não tiveram capacidades financeiras para se manterem, e gostaria de dizer que se calhar sim, que há uma melhoria gigante, mas não me parece que seja isso. Ou seja, parece-me que se calhar a evolução que houve não é assim tão expressiva nem tão significativa para que se possa dizer sim senhor, já fizemos aqui um bom trabalho. Acho que ainda fica muito aquém daquilo que poderemos conseguir para atingir o nosso potencial máximo, e portanto acho mesmo que não sei até que ponto é que hoje em dia não será ainda, se calhar, mais difícil. Talvez antes houvesse ainda mais dinheiro para investir na cultura e agora cada vez há menos. É pelo menos esta a sensação que eu tenho. Olha, e qual é a área cultural com que te identificas mais? Eu sei que nós sabemos que tu és atriz, good ones, por sinal, mas qual é aquela área cultural que tu te identificas mais? Não só enquanto profissional, mas também enquanto praticante, não é? Não é praticante, é consumidora. Consumidora. Qual é a área cultural que te identificas mais? Portanto, a minha paixão foi primeiramente o teatro, é mesmo portanto, a arte teatral que me puxa, cinema, televisão, é a minha praia, digamos assim. Eu digo sempre que o teatro foi o meu primeiro amor. E a seguir veio tudo o resto, veio a televisão, veio o cinema, e são tudo meios que eu adoro e que eu amo, sendo que o teatro vai ser sempre o meu primeiro amor, sem dúvida alguma. Sim senhora, olha, e tu? Qual é a área cultural com que tu te identificas mais? O que é que tu gostas mais dentro da cultura? Ora, eu gosto muito de cinema, gosto muito de consumir cinema. É uma das coisas que, quando estou a descansar, gosto muito de ver, tu sabes, não é? Não é para dentro, não é? Infelizmente, muitas das vezes adormeço, mas tento ver alguns filmes. Não é porque não é bom. Não, é mesmo pelo cansaço. Ela nasceu com aquela história mosca, quando ela nasceu mosca, até ficou. E pronto, ela tem imenso sonho. Mas pronto. Mas gosto muito da arte de pintura. Não tenho realmente visto muita coisa e ultimamente não temos tido tempo para ver. A última vez que nós fomos vemos a exposição do Berardo, na altura. Sim, vimos a exposição no Centro Cultural de Belém. Agora já não é o Museu Berardo, já foi. Já mudou. Mas gosto muito, porque gosto bastante de artes, e a escultura e a pintura é uma coisa que me agrada bastante e gosto muito. Gosto muito de pintar também, mas não tenho tido tempo. Infelizmente. Muito bem. A senhora, olha, e tu? É a música. Sem música não vivo, música é o ar que respiro, a música é a minha terapia, não faço nada sem música, e se eu não tiver mais nada a nível de cultural para fazer, eu fico bem com música, não preciso fazer mais nada. Com música é assim o meu mais. Como consumidora, também gosto de tocar, obviamente, gosto de tocar, como eu disse no início, e a Elisa falou também um bocadinho, gosto de tocar guitarra para me distrair, um bocadinho, gosto de percussão, gosto de inventar, mas não tenho tido muito tempo, mais ouvir mesmo, gosto muito de ouvir música.
E ler também, logo a seguir. Portanto, ler, acho que neste momento até não leio tanto quanto gostaria. Faço por isso, mas gosto muito de ler. E pronto, obviamente, gosto de ver filmes e séries, também gosto. E é isso, às vezes o tempo não é muito para muito mais. Gosto de ir a concertos, adoro concertos, aí está, relacionados com música. Também, penso que é por aí. E teatro também gosto, não vou tanto quanto gostaria. Como eu disse no início, já fomos a algumas peças, é um facto. Mas é mais e é isso, música. e esculturas também gosto. Gosto bastante, gosto da arte, da pintura e tudo o que está relacionado, também gosto bastante. Pronto, mas também não vou tanto quanto gostaria. Mas é isso, basicamente, assim, por esta ordem de ideias, é aquilo que eu mais me identifico. Ok. Olha, vou perguntar à Vanessa, o que é que te faz falta ainda fazer, ou seja, aquilo que gostarias mais de realizar que ainda não tiveste a oportunidade? Muita coisa. Gostaria de fazer mais teatro, mais cinema, mais televisão. Gostaria mesmo muito de poder criar um teatro comunitário numa aldeia em Portugal, onde pudesse trabalhar com pessoas que não são artistas e introduzi-las ao mundo do teatro e da interpretação, e fazê-las ter mundo e terem acesso e terem contacto com isso, porque acho que é muito bonito, e eu vejo o teatro muito como sentido comunitário, e acho que era uma coisa que eu adoraria fazer, e gostava mesmo de ter oportunidades de poder trabalhar mais em teatro, em televisão, ter mais oportunidades nesse sentido, e quem sabe é não cruzar os braços, mas ainda tenho mesmo muitas coisas que anseio fazer e que desejo que aconteçam e que espero que aconteçam, claro que sim. Ok, boa, bela partilha, muito bom. Sim, senhora. Então, e o que é que tu não farias se te convidassem a fazer? Esta é uma pergunta que tem uma rasteira, ou não? O que é que tu não farias se te convidassem a fazer, ainda que pagassem muito bem? Cuidado com a resposta. Tu não me assustes. Cuidado com a Vanessa. Bora lá. O que eu não faria? Muito provavelmente eu recusaria fazer qualquer tipo de coisa que tivesse diretamente contra os meus princípios éticos e morais, que me passasse uma mensagem com a qual eu não concordasse. Acho que por nenhum dinheiro do mundo eu faria isso. Não tenho assim uma situação concreta, mas sei lá, pensar nos tempos da ditadura em que houve países em que faziam cinema de propaganda para a ala mais conservadora. Evidentemente que não aceitaria um trabalho desse tipo, ou alguma coisa que não me fizesse sentido por várias questões, mas felizmente nunca tive nessa situação, nunca tive numa situação em que me dissessem para eu fazer uma coisa com a qual eu discordasse totalmente. Mas acho que sim, se fosse uma coisa que ética e moralmente fossem contra todos os meus princípios enquanto pessoa, certamente não aceitaria por dinheiro nenhum. Até porque eu acho que o ator também somos todas pessoas políticas, mas como ator também temos um dever, acho eu, de termos voz e de termos causas e de lutar por elas e de alertar, e não o contrário. Portanto, seria algo que fosse contra os meus ideais. Muito provavelmente não seria muito difícil eu fazer alguma coisa que eticamente me corrompesse e que não fosse de acordo com a minha pessoa e com o meu interior. Muito bem, olha, vou-te perguntar a ti, e o que é que tu, se fosses atriz, ou fosses cantora, ou tivesse numa outra arte qualquer, o que é que tu não farias? Mesmo que pagassem muito bem?
Olha, cantora, talvez fazer playbacks, acho que o público não ia gostar. Acho que é algo que o público não gosta. Porque se estamos a cantar ao vivo, devia ser mesmo ao vivo, não é? E se estivesses rouca? Ai, preferia desmarcar o concerto, tipo agora que eu estou quase rouca. mas sim, não, acho que para o público o cantar ao vivo é mesmo ao vivo, não é? Porque já vi alguns concertos e percebemos que aquilo não era bem ao vivo. Alguns concertos eram sem ser ao vivo. Playback. Se fosse atriz, não sei, há alguma coisa que se calhar não me identificasse. Fazer de atriz de alguma pessoa que eu não me identificasse, que não achasse que eu iria conseguir representar bem. Se calhar alguma coisa assim meio estranha para mim, não sei. Penso que talvez por aí. Ok, muito bem. E tu? Eu não vou dizer. Estou a brincar, vou. Claro que vai. Não, olha, a única coisa que eu não faria, mesmo que pagassem muito bem, era ser atriz pornográfica. Olha, eu também não fazia. Pá, desculpem, mas não vai dar de Não partilhar mesmo. o meu nude. Não vai dar. No way. De resto, não sei, olha, eu sendo atriz, mesmo que se me dessem papel de vilã, de uma pessoa que eu não tenho nada a ver, uma assassina, uma coisa muito magra, eu acho que faria. Porque não é uma realidade, existem eu não tenho que matar realmente ninguém. Claro. Agora, É ficção, não é? É ficção. Agora, tudo o resto, claro, tudo que fosse contra os meus valores, obviamente, que tivesse que magoar alguém, eu tivesse que fazer alguma coisa que fizesse mal ao outro ou invadisse de alguma forma o bem-estar de alguém, talvez não o fizesse, obviamente, mesmo que fosse bem pago. Estamos aqui a vaguear, obviamente, não estamos dentro da área, mas pronto, olha, aqui fica ali aquela cena do atriz pornográfica, ok? Pronto, é isto. Ok. Dito isto, vou perguntar aqui à Vanessa aquela pergunta que toda a gente faz aos artistas, aos atores e às atrizes, que é o beijo. O beijo é técnico ou não é técnico? Há essa coisa, há beijo, o beijo é técnico, não é técnico, como é que é? Explica-nos aí como é que é essa coisa do beijo. Como é que é, Vanessa? Esta coisa do beijo técnico, eu acho que tenho uma opinião muito vincada acerca disso, que é, chama-se beijo técnico porque ali não há sentimento à partida, não é? Quando somos atores, o nosso material de trabalho é o nosso corpo, a nossa voz, a nossa cara, tudo é material para trabalho. E, portanto, esta questão do beijo técnico, pode haver atores que simulem e tudo mais, mas é um beijo, no fundo é um beijo. Só que é um beijo nada intimista, como depois pode aparecer no resultado final, porque tens uma equipa toda à tua volta, estás em contexto de trabalho, e, portanto, apesar de ser um beijo, pode ser com língua ou sem língua, isso depois acho que também pode ser falado e acordado com os vossos pares, com os nossos pares em cena, e também dependendo daquilo que a cena pede. Acho que essa coisa do beijo técnico, para mim, é técnico sim, porque não envolve ali nada mais do que trabalho, é só uma ferramenta. Aquela cena é preciso beijar, e isso nunca me fez muita confusão, porque é ficção, é brincadeira, portanto não tem nada com que, não é aquela coisa que eles vão beijar-se e vão se apaixonar. Pode acontecer, porque as pessoas efetivamente trabalham muitas horas juntas, estão muito tempo juntas, e isso até pode acontecer porque é propício mas é um beijo técnico apenas e só porque é em contexto de trabalho. Acho que é isso, porque de resto é um beijo normal, mas sem o sentimento, e portanto faz parte apenas do trabalho. É como picar o ponto. Basicamente é isso. Ok, pronto, olha, estamos esclarecidas. Um beijo é um beijo. Eu também considero que para mim um beijo é um beijo. Tem toda uma técnica também, exatamente, porque obviamente não existe sentimentos, como a Vanessa explicou, mas realmente beijo é um beijo. Pronto, olha, e acontece, é a vida, faz parte do trabalho. É um trabalho difícil, às vezes que é mais difícil do que as pessoas pensam. Porque imagina que a pessoa tem mau hálito, que a pessoa não lava os dentes, imagina que a pessoa bebeu. Olha o sacrifício. Toda a gente gosta de dar beijo numa boca que não conhece, né? Mas é um trabalho, aí está.
Portanto, se eu fosse atriz e recebesse para tal, tivesse que dar um beijo em alguém, eu iria fazer o sacrifício. Olha, tinham que me pagar muito bem, porque há bocas e bocas, não é? Não sou, não te preocupes, que eu não sou atriz. Pronto. Muito bem, sim senhora. Então estamos aqui mesmo a terminar. Eu queria só perguntar à Vanessa, que conselhos é que tu darias a outras pessoas que estão a começar agora na área da representação? E se quiseres também abordar já outro assunto, alguma coisa que queiras acrescentar, uma observação, não é? Sim. A gente agradece. Ter os pés muito bem assentes na terra. Perceber que as coisas não nos caem no colo. Que é preciso trabalhar, que é preciso estudar muito, fazer formações, ir ver espetáculos, filmes, ler. É mesmo importante formar-nos e quem está nisto pela fama, então pare já, porque não está pelas razões certas e não vai aguentar isto, porque isto é um trabalho que exige muito de nós a nível mental, a nível físico, psicológico, é mesmo uma dedicação, é como se fosse um filho. Porque tudo depende de ti, e portanto daria aqui não desistir, aprender a ouvir os nãos, mas não levar tão a peito, ter cuidado com as críticas que podem ser dadas, levar com ligeireza, não levar a peito, porque nem toda a gente, aliás, ninguém é dono da verdade, e o que uma pessoa te pode dizer a ti, se calhar noutro casting vão-te dizer outra coisa completamente diferente. Portanto, acreditares em ti, estudares, formares-te, traçares um caminho, teres alternativas para quando as coisas não correm como tu estás à espera, e é isso, e fazeres com amor e com paixão, e se te der prazer e se efetivamente é isto que tu queres, lutares e estares preparado para arregaçar as mangas e para trabalhares mesmo muito. E desejo muita sorte a quem agora está a começar e que tem todos os sonhos do mundo na sua cabeça. Não percam esses sonhos, mas ganhem maturidade ao longo do caminho para poderem fortificar-se contra as más energias e as críticas que possam surgir e as pessoas que podem aparecer à frente a tentar destruir o teu ego ou a tua segurança. Trabalha em ti, e vai correr tudo bem, e mesmo que não resulte, sabes que tentaste, e acho que isso é o fundamental. Acho que o fundamental é tentar, e assim saberemos que pelo menos não foi uma coisa que ficou só no e se eu tivesse feito isto, e se eu tivesse feito aquilo. Portanto, muita sorte a quem agora está a começar esta jornada, e que corra tudo bem. Agora, abordar outro assunto ou acrescentar alguma observação. Eu gostava de dizer aqui a quem manda, quem nos governa, para pensarem em nós com amor e carinho, perceberem que nós somos um setor que pode dar e muito a nível económico ao país, que o país necessita da cultura, que o país, um país culto, um povo instruído, é um povo mais feliz, e portanto não deixar a cultura na rua abandonada, sozinha e ao frio, porque é mesmo importante, e faço mesmo este apelo, e quero agradecer a todos os meus colegas da área que lutam diariamente. Sabemos nós, ou não fazemos se calhar nós ideia a que custo e que sacrifícios, e portanto gostava de deixar aqui esta nota, e que não desistam e que continuem, e que desejo que o futuro da cultura seja um futuro mais feliz, com mais amor, com mais cultura, tornando-nos melhores pessoas,
e que bom que era se todos os dias pudéssemos usufruir deste meio artístico e de nos sentirmos melhores e de estarmos mais felizes, porque eu acredito que pessoas felizes fazem um mundo mais feliz também. E pronto, é isto que tenho para dizer. Mais uma vez, obrigada Tânia e obrigada Luísa pelo convite. Muita sorte aí nesse vosso projeto. E um grande beijinho e um bem-aja a todos os artistas e vão ver cultura. Vão ver cultura. Tchau, tchau. Ok, excelente. Muito bom. Portanto, ficam aí os conselhos. Pessoal, quem que está a começar agora na área de representação, a Vanessa deixou aí o seu feedback, tem tudo para ter sucesso. Agora entrar numa área difícil, não é? Como vocês sabem, como viram, mas bora, força aí, os sonhos servem para serem sonhados e a fé para manter a fé e a crença neles. Agora fazer o que tem que ser feito, não é? Sim senhora, olha, queremos agradecer muito a tua disponibilidade, Vanessa, muito obrigada por teres tirado um tempinho para estar aqui connosco e dares um pouco aquilo que é um feedback, não é? E a tua experiência da tua história e da tua área profissional em ligação à cultura. Trouxeste-nos aqui mensagens muito importantes que devem ser passadas e ouvidas e vistas por todas as pessoas, porque quanto mais profissionais da tua área e não só dentro das outras áreas da cultura falarem da sua experiência, acho que mais se consegue evoluir e melhorar, não é? Naquilo que faz falta melhorar. Portanto, muito obrigada por a tua disponibilidade e um grande beijinho, todo o sucesso do mundo e fica bem. Obrigada, Vanessa, e obrigada a todos que estão aí também por terem estado este bocadinho aqui connosco. Espero que voltem 22. Sigam. No próximo domingo, não se esqueçam, partilhem os nossos podcasts, subscrevam o canal, ativem o sininho, vão receber as notificações, não se esqueçam, sininho lá em cima, subscrevam aqui embaixo, ou aqui deste lado. Sim senhora, e obviamente no Spotify também, não se esqueçam de seguir para terem acesso às nossas versões em áudio do podcast. E poderem nos levar para todo lado, porque também nos podem ouvir. Imaginem, vão fazer o vosso treino e estão a ouvir o podcast. Fiz e tal, é uma seca, teste andar na passadeira e na bicicleta. Tem passadeira em casa e bicicleta, mas não coisa. Andar na rua, não estou sozinha, nem nada de fazer. Metam os fonezinhos. Nossa companhia é muito melhor. Pronto, e assim vão-se a rir com a gente pelo caminho também é interessante. Pronto. Sim senhora, olha, gostava também além daqui de despedir-me de vocês, antes de explicar que este podcast, portanto, está a terminar esta primeira temporada do podcast. Estamos no episódio 8. E só faltam mais 2 para terminar esta temporada e por isso optámos por fazer estes últimos 2 episódios, 3, portanto com o 2 e os próximos 2, de 15 em 15 dias e não todos os domingos. Também para dar tempo agora de quem ainda não viu os episódios para trás poder usufruir e desfrutar um bocadinho mais daquilo que nós já fizemos até aqui. E também para dar tempo de poder fazer aqui a edição do material e partilhar convosco as coisas da melhor forma, está bem? Portanto é isso, já sabem que daqui a 15 dias, se tudo correr bem, no próximo domingo às 22h22, se não, será um mais perto disso. Nós temos tido aqui alguns problemas de edição e pedimos desculpa a todas as pessoas que nos esperam ver aos domingos às 22h22. Mas como somos nós aqui que fazemos tudinho, desde a produção e edição e tudo e mais alguma coisa, este é um projeto nosso e só nosso e quisemos-lo manter assim, fazemos com muito carinho, da melhor forma para vocês todos em casa e quem vê e quem nos assiste, e por isso obviamente isto tudo dá trabalho e vocês sabem que assim é. Quem trabalha com as redes sociais e com vídeos e faz vídeos e cria conteúdo sabe que dá um bocadinho de trabalho. E como vocês têm vindo a reparar desde o início, têm havido aqui umas melhorias na qualidade do som, na qualidade das imagens e tudo isto dá trabalho porque nós temos vindo a aprender também com o processo. E por isso nem sempre corre tão bem porque como isto é gravado e não é em direto, porque se fosse em direto vocês fugiam aqui porque a gente mete as ganas de mudar de mal. Mas pronto, a gente depois corta a parte em que a gente... Claro que não é? Mas pronto, portanto... Por isso é gravado e isto dá um certo trabalho. E como dá um certo trabalho, nem sempre os programas também informáticos facilitam e às vezes dão problemas e travam. E isto, como é um conteúdo, exato, como é um conteúdo ainda grande, demora imenso tempo para que ele saia como nós queremos.
Daí que é isto, é só para vos deixar aqui um feedback um pouco também destas, às vezes, dificuldades técnicas que temos tido e queremos agradecer, acima de tudo, a vossa disponibilidade de estarem desde o início connosco e terem assistido aos nossos podcasts anteriores e hoje também. Um grande beijinho, fiquem bem e até à próxima, não é? Até à próxima. 9º episódio do podcast, não percam que vai ser brutal. Muito bom. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, fiquem bem. Obrigada.